Falem, meus queridos, como é que vocês estão? Todos bem? Eu hoje aqui venho trazer uma mensagem para vocês refletirem. Eu espero que essa mensagem seja compartilhada. É importante que a gente compartilhe essa mensagem, que eu creio que o Senhor Deus vai falar com você, né? Nós estamos passando por situações bem fora da nossa compreensão. Nós não temos controle ou domínio por nada daquilo que está acontecendo agora. E me levou a refletir sobre algumas coisas, né? E nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a chegada do reino de Deus. Vamos falar sobre o quanto é necessário entender que quem tem o controle é Deus, mas o quanto que é necessário entender que nós dependemos dele. Amém? E eu queria refletir um pouquinho do que está escrito em Mateus 4,17. Aliás, Mateus 10, 7, né? Mas em Mateus 4,17, Jesus começa a pregar dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Antes de Jesus, João Batista já falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus começa o ministério dele pregando isso: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E em Mateus 10, 7, ele envia os discípulos dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E eu estou aqui para dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Nós muitas vezes não reconhecemos que em nós mesmos nós não vamos nos justificar diante de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender e perceber que nós somos falhos. O nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós nos inclinamos àquilo que é mal. E Jesus veio para nos reconectar. Ele veio para nos trazer de volta ao Pai. E nós precisamos nos arrepender. Amém? A palavra diz em Mateus 10, 7 que Jesus enviou os discípulos para pregar que era chegado o reino de Deus. Jesus deu várias instruções para os seus discípulos, para eles pregarem, para eles curarem, para eles libertarem as pessoas. Mas isso era a chave, o arrependimento era a chave e é a chave para a gente andar com Jesus Cristo. Nós precisamos passar pelo arrependimento, né? Jesus fala que para a gente poder ser reconhecido como filho de Deus, para a gente poder ser reconhecido como aquele que se reconectou com o Pai, nós precisamos confessar o quê? Nós precisamos confessar Ele diante dos homens e diante de Deus. Então lá em Mateus 10, 7, Jesus envia os discípulos, Ele dá as instruções. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino de Deus. São instruções que Ele dá aos seus discípulos. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsem demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mais à frente ele continua dando instruções, fala aos seus discípulos não temerem o mal, porque o Senhor está cuidando deles, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor tem o controle sobre todas as circunstâncias. E lá no versículo 32, ele fala assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que estás nos céus. É importante você se arrepender de uma vida que te afasta de Deus. A maioria das práticas que o homem se inclina a fazer são distantes da prática que aproxima de Deus. É necessário santidade. Moisés, quando se achegou ali e teve um encontro com Deus na sarça ardente, o Pai falou para ele: tira as sandálias dos pés, pois este lugar que você pisa é santo. Essa sandália talvez carregasse o passado de Moisés e gritava o assassino que ele foi, mas Deus apontava para um novo destino. E Deus quer que você venha assim, da maneira que você está. Se arrependa do antigo, se arrependa do passado, se arrependa das práticas que te afastaram de Deus, que te desconectaram de Deus. Adão desconectou o homem de Deus
Jesus reconecta o homem a Deus e por isso Jesus fala, se você confessar Jesus diante dos homens, você se reconecta ao Pai. É necessário se arrepender da vida que nós vivemos e confessar que nós precisamos dele. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos nos arrepender de uma vida afastada de Deus, de uma vida cheia de amor ao mundo, cheia de amor às coisas que não agradam a Deus. Nós precisamos nos arrepender disso, confessar nossos pecados, confessar que dependemos de Jesus e confessar principalmente que nós não nos justificamos pelas nossas mãos. Só Jesus nos justifica diante do Pai. Ele foi o único que foi santo. Nossas obras não nos podem trazer salvação. Só a fé através de Jesus Cristo nos traz a salvação e a reconexão ao Pai. Tanto é que lá em Isaías 64, a palavra fala algo muito forte da parte de Deus. Né? Já em Isaías 45 já falava, Isaías 45, no verso 5, é isso? No verso 9, perdão. Ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Aqui ele está falando como o barro pode virar para aquele que está moldando ele e dizer se está fazendo errado. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Em Isaías 64, mostra o quanto o homem está afastado de Deus. Mostra o quanto o homem está precisando se reconectar a Deus. E através do profeta fala assim no verso 8, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Ele está pedindo, Senhor, nos ajude, nos molda, nos forja. Quando você confessa, você se arrepende, você confessa a vida que você viveu e confessa que depende e precisa dele, ele vai vir e ele vai cuidar da sua vida, ele vai guiar a sua vida, ele vai transformar a sua vida, ele vai formar você. Formar o quê? Formar você à imagem e semelhança, como foi desde o princípio. Jesus é a imagem e semelhança do Pai e nós fomos chamados para ser como Jesus Cristo. Através dele nós podemos nos reconectar ao Pai. E em Isaías 64, 6 fala assim, mas nós, todos nós, somos como imundo, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Aqui um pouquinho antes de declarar que o Senhor é o oleiro que forma o barro, ele está falando a nossa justiça é como trapo imundo, a justiça do homem não justifica o homem. O homem que se julgava justo colocou Jesus numa cruz. Muitos colocaram Jesus na cruz por acharem que eram justos, que cumpriam a lei. O único que cumpriu foi Jesus. E Jesus foi à cruz e cumpriu o que tinha que cumprir, a vontade do Pai, para que você voltasse. Quando Jesus foi crucificado, eu entendo que ali estava escrito que o homem não conseguiria alcançar ou se aproximar do Pai se não fosse através de Jesus, porque Jesus cumpriu a lei e o homem não enxergou isso. Então não tente justificar por si. Confesse o seu pecado. Se arrependa. Se volte a Deus, confesse a Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós dependemos dele. Sem ele nada nós podemos fazer. Em João, Jesus é um dos livros maravilhosos que a gente tem. Jesus diz assim, João 14, 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, senão por mim. Ele nos conecta ao Pai, só Jesus nos conecta ao nosso Criador. E quem o ama, no verso 15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dizendo, se você o ama, você guarda os mandamentos dele. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo.
Essas duas coisas estão interligadas, elas estão conectadas. No verso 21 fala que se você o ama, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você o ama, você guarda os mandamentos dele, ele vem até você, ele se revela a você. Ele se mostra a você. Por quê? Porque é importante quando você tem um encontro com Deus, você é transformado. Moisés subiu um monte, Moisés entrava na tenda, Moisés saía da tenda, ele saía resplandecendo, ele era transformado pela presença de Deus. E o que muda a sua vida é a presença de Deus, é você caminhar com Ele, é você andar com Ele, é o relacionamento com Ele que vem através da palavra. Você precisa dessa conexão. Nós precisamos dessa conexão. No verso 23 ainda, Jesus fala: se alguém me ama, guardará minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. O Senhor habita em nós, nós somos templo, nós somos casa do Espírito Santo, o Senhor habita em nós. E é isso que nos transforma, se nós damos lugar ao Espírito ou se nós damos lugar a outras coisas que nos afastam de Deus. Ou você está cheio do Espírito, ou você está vazio do Espírito, mas cheio de outras coisas. A gente fala que se a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente não pode ter nenhum sonho acima de Deus. Deus tem que ser prioridade, tem que ser o primeiro lugar, nós temos que buscá-lo. Portanto, se arrependa dessa vida afastada de Deus. É chegado o reino de Deus. As coisas estão acontecendo. As pestes estão acontecendo, as violências estão acontecendo, as famílias estão divididas. Tantas coisas que Jesus falou que aconteceriam nos últimos dias estão acontecendo e nós precisamos nos arrepender e nos voltar a Ele. Independente se você já serve a Jesus Cristo ou não, nós precisamos constantemente nos arrepender, porque à medida que a gente anda na luz, mais as coisas são reveladas em nós que não agradam a Deus e nós precisamos nos conectar de novo. Nós precisamos voltar a Ele para resplandecer Ele, a face dEle, dar glória a Ele. Esse é o nosso propósito. Em João 16, verso 7, diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, e se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus foi e nos enviou o Espírito, e o Espírito é o que convence do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. As pessoas que não creem em Jesus, e mesmo aqueles que dizem ter Jesus, mas vivem em pecado, eles não creem em Jesus. A própria palavra que a gente leu aqui fala sobre isso. Portanto, o Espírito Santo convence. Não sou eu que vou convencer ninguém, mas é o Espírito Santo que age através das nossas vidas, que convence do pecado. Portanto, essa palavra é para mostrar para vocês que há necessidade de conexão. Há necessidade, não vai ser líder nenhum que vai se levantar e vai transformar uma nação, mas vai ser o Espírito Santo através de você, a sua mudança de caráter, a sua mudança de postura diante de Deus que faz a diferença. Nós precisamos parar de achar que o homem vai buscar a solução em si mesmo. Ele não busca a solução em si mesmo. A solução está em Jesus Cristo. Nossas mãos não podem fazer coisas boas. A própria palavra está dizendo: nossa justiça é como trapo imundo. A nossa justiça, ela é suja. Infelizmente. Nós precisamos e nós carecemos da presença de Deus. E no verso 13... fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo vai te revelar, e aqui ele fala que o Espírito Santo guia. E o que é impressionante é que Paulo fala lá em Romanos 8, Paulo fala que todos aqueles, se em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
Esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. O Espírito de Deus ressuscita, nos traz vida. E mais à frente fala que todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. O verso 14, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus, são filhos de Deus. Você foi chamado para ser filho de Deus, mas você é guiado pelo Espírito Santo ou você é guiado pelo seu coração, pelas suas paixões, pelas suas emoções? Aonde você vai chegar no fim de sua vida? Porque se você construir a sua casa neste plano, neste mundo, tudo isso vai passar, vai ser corrido. Mas lá, onde o ouro e a prata não corroem, não são corroídos, o galardão de Deus é muito maior, não se compara. As coisas celestiais não se comparam com as coisas terrenas. Então se conecta a Deus, se arrependa, você foi chamado para ser filho, você não foi chamado para ser qualquer um. Eu queria entregar essa palavra para vocês, não queria que o vídeo ficasse tão extenso, mas essa palavra eu queria entregar para vocês. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. As coisas estão acontecendo. Se volte para Deus. Confesse que você precisa de Jesus. Confesse os seus pecados. Confesse que você não se justifica por si mesmo. Se arrependa de uma vida afastada de Deus. Se arrependa de uma vida de pecado e deixa o Espírito Santo te guiar e te transformar e colocar essa lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo dentro do seu coração. Deixa Deus te transformar. Como Ele vai te transformar? Através da oração, através da leitura da palavra. Isso ninguém pode fazer por você, pastor nenhum. É você e Deus no seu quarto, é você com leitura, é você orando. Que vocês possam refletir sobre isso, que vocês possam pensar sobre isso. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. As coisas estão acontecendo e nós precisamos nos voltar a Deus. Homem nenhum vai solucionar o que está acontecendo em cada canto desse mundo. Apesar de Deus ter delegado ao homem autoridade sobre essa terra, o homem não foi competente o suficiente para cumprir aquilo que Deus tinha delegado, porque viveu nas suas paixões, viveu a sua vontade e viveu o egoísmo. Nós precisamos nos voltar a Jesus e aprender a ser como Jesus. Que Deus abençoe vocês.